Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a você e também a toda a sua família, com a graça de Deus, na presença do Espírito Santo, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM 99,5 para juntos estarmos refletindo o Evangelho de hoje. O meu abraço a você e toda a sua família. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos, sou membro aqui, da PASCOM e membro também, cristão da Igreja Católica Apostólica Romana, e estou aqui hoje com a graça de Deus para trazer a palavra de Deus até você e juntamente com toda a sua família. E eu vou estar meditando com você o Evangelho de hoje, que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Depois que Jesus concluiu estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento. Com efeito, ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é duro para todos nós, sobretudo para nós, em especial para nós que pregamos a palavra, para nós que temos a nossa missão dentro da igreja, dentro de uma pastoral, dentro do movimento. Você também de outro ministério também, que está ouvindo esse momento aqui de hoje, E Jesus, ele estava concluindo os seus ensinamentos do Sermão da Montanha. E ele é claro, taxativo diante desse evangelho de hoje. Veja bem, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todos que seguem Jesus entrará no reino dos céus. E nem todos aqueles também que às vezes que não seguem Jesus também, também não vai entrar no reino dos céus. Então, hoje nós temos que orar e vigiar. Que a nossa fé esteja fundamentada em Cristo Jesus. E hoje eu faço uma pergunta para você e uma pergunta também para mim.
Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos, né, sendo cristãos verdadeiros? Quando nós somos cristãos verdadeiros, o diabo ele usa de todas as jogadas para nos tentar tirar da presença de Deus. Então nós temos que orar e vigiar, para que nós possamos um dia ser dignos de entrar na morada celeste, que é a eternidade no céu com Jesus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que Ele dê muita força para nós, para que a nossa conduta seja uma conduta de verdadeiros cristãos. Pois Jesus é claramente aqui para nós, claramente Ele fala claramente nesta palavra. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E aí a palavra vai dizendo para nós, no versículo 22, naquele dia, então naquele dia é o dia do juízo final. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade na Bíblia é o desrespeito à negação das leis de Deus e mandamentos sagrados de Deus. Então nós temos que ser coerentes. Nós não podemos ser cristãos fingidos. E hoje, meu irmão, minha irmã, quantos que estão dentro da igreja, mas com o pé no mundo? Hoje Jesus está chamando a atenção para todos nós. Nós temos que fazer uma decisão. E essa decisão é agora, meu irmão. Essa decisão é agora, minha irmã. Pois Jesus é claro para nós. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então que nós possamos fazer o nosso exame de consciência e voltar para Deus agora. E fazer a vontade de Deus é passar pela cruz. Fazer a vontade de Deus é ser ridicularizado. Quantas das vezes nós somos alvos de críticas, de humilhações, de perseguições, mas que nós possamos ficar firmes no caminho de Deus. E aí a palavra diz para nós aqui, né? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Meu irmão, minha irmã, hoje corre o risco de, às vezes, nós que estamos dentro da igreja, dentro de uma pastoral, dentro do movimento, às vezes nós estamos dentro do movimento, dentro da pastoral, dentro da igreja, e quantas das vezes nós corremos o risco de fazer as coisas para ser visto pelas pessoas. Nós temos, meu irmão, minha irmã, que fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Muitas das vezes, quantas vaidades. Às vezes, quantas pessoas, às vezes na obra de Deus, às vezes deixa o eu aparecer. E quem tem que aparecer é Jesus Cristo. E aí a palavra é clara para nós. Mas, Senhor, naquele dia, né, no último dia, no dia do juízo final, mas, Senhor, nós não pregamos, nós não cantamos, nós não evangelizamos. Senhor, nós não pagamos. Senhor, eu paguei o dízimo. Eu quero o meu lugar no céu. Eu fiz aquela caridade, eu quero o meu lugar no céu. Meu irmão, minha irmã, a palavra é clara para nós. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. E hoje o evangelho é claro para nós. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E se nós não estivermos fazendo a vontade do Pai, que a partir desse momento nós possamos fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, para que um dia nós possamos
ser dignos de entrar no reino dos céus. E será que a nossa fé está sendo fundamentada em Cristo Jesus? Ou no eu? Ou no querer aparecer? Né? Tantas coisas por aí que a gente vê todos os dias. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos rever nossas atitudes. E meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus também vai dizendo para nós aqui no versículo 24. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e a põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Então nós temos que sermos cristãos sensatos, que nós devemos ter prudência, discernimento nas nossas decisões, viver o que pregamos. Nós não podemos nós não podemos dar contra-testemunho. Nós temos que colocar nossa fé na rocha da verdade, que é Cristo Jesus. E quando vier os ventos contrários, nós vamos ter força para sairmos vencedores. Pois a palavra fala claramente também no versículo 25, caiu a chuva e vieram as enchentes e os ventos deram contra aquela casa, mas a casa não desabou porque estava construída sobre a rocha. Então que a nossa fé esteja fundamentada em Cristo Jesus, que nós possamos viver na prudência, no discernimento, que nós possamos colocar em prática a vontade de Deus. E aí a palavra ainda vai dizendo para nós também, no versículo 26, e quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e aquela casa desabou e grande foi a sua ruína. E quantos cristãos vivem na insensatez? Eu não preciso de Deus. Eu não preciso ir na missa no domingo. Eu não preciso confessar. Eu não preciso seguir os mandamentos de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos livre de nós sermos cristãos insensatos, né? Uma pessoa insensata não está nem aí com as coisas de Deus. Tudo para ele é certo. E hoje a maioria da sociedade já abandonou Jesus, vive na insensatez, vive no eu. E que hoje nós possamos rever as nossas atitudes. Que Deus tenha misericórdia de nós, pois no último dia, meu irmão, minha irmã, no dia do juízo final, não vai ter meio termo não. Jesus não vai ter meio termo não. Jesus, no dia final, Ele vai julgar com toda a lealdade. Pois a palavra é clara para nós hoje. Jesus ele não vai usar meio termo. Ou somos de Deus ou não somos. No juízo final, Jesus não vai usar meio termo. Voltemos para Jesus agora, pois amanhã pode ser muito tarde. Que Deus nos livra de nós sermos cristãos que vivem na insensatez, na mentira, no fingimento, mas que nós possamos sermos cristãos sensatos, com prudência, discernimento nas decisões, viver o que prega, né? O diabo está solto por aí. O diabo está usando de todas as formas para nos tentar tirar da presença de Deus. E nós temos que vigiar, pois a palavra é clara para nós. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ainda para terminar, meu irmão, volta aqui no versículo 22. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome. Então eu lhes declararei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, nós que estamos aí tentando viver a palavra de Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos
fazer a vontade de Deus, que nós possamos seguir os passos de Deus, né? E nunca querer algo em troca, mas fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é viver como ele viveu. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele não prometeu vida fácil aos seus seguidores. Jesus não prometeu riqueza. Jesus, ele prometeu que quem fazer a vontade dele, um dia vai estar com ele no céu. E corre o risco de nós que estamos dentro da igreja, trabalhando na evangelização, corre o risco de um dia Jesus falar para nós: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque muitas das vezes, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas vive com o pé fora, né? Vive com um pé lá dentro e um pé lá fora. Então nós temos que sermos coerentes, né? Ou somos de Deus ou não somos. Nós somos todos pecadores, temos nossas falhas, temos nossos pecados, mas nós temos que viver, né, de acordo com a vontade de Deus. Para que um dia nós possamos entrar na morada celeste. Que Deus nos dê essa graça de cada um de nós a orar e vigiar, e que a nossa fé esteja fundamentada em Cristo, né? No Cristo Jesus que morreu na cruz para a nossa salvação. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço também para a Edinha Braga e o Manuel, que está ouvindo o programa Água Viva aqui da Paróquia São Francisco das Chagas. E também eu mando um grande abraço também para a Gislene e família, né? Sempre está ouvindo também, né, aí o programa aqui da Água Viva. E um grande abraço a todos vocês, e que nós possamos, né, ficar firmes no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus, né, que Deus nos dê essa graça. E agradeço também ao Marquinhos, que me auxiliou aqui na mesa de som. E na próxima semana, com a graça de Deus, nós estaremos aqui novamente para juntos refletirmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.